Olá! Olha, todo Estado precisa de poder para conseguir governar, certo? Mas, ao mesmo tempo, toda pessoa precisa de liberdade para viver. Então, como é que a gente equilibra essa balança? Nesta análise, vamos mergulhar num dos conceitos mais importantes do direito para tentar responder a essa pergunta: o princípio da proporcionalidade. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão, a tensão fundamental em qualquer democracia, está bem aqui. De um lado, o poder que o Estado tem de tomar decisões que afetam todo o mundo, e do outro, a necessidade de proteger as pessoas contra decisões que podem ser, sabes, excessivas ou simplesmente injustas. Essa é a grande pergunta, não é? Como é que a gente garante que as ações de um governo sejam razoáveis e não arbitrárias? Porque, pensem bem, sem um mecanismo de controle, o poder pode muito facilmente virar arbítrio. Então, como é que se assegura que as leis, os atos do governo são justificados, têm lógica e, acima de tudo, são justos? Pois bem, a resposta está justamente nesta ferramenta jurídica, que é, vamos combinar, elegantíssima. O princípio da proporcionalidade não é só uma ideia abstrata, uma coisa vaga. Não, não. É um método, um teste bem rigoroso para avaliar as ações do Estado. Ok, vamos olhar para isso com calma. A ideia aqui é fundamental. O que o princípio exige é que o governo justifique suas ações de um jeito racional. Quer dizer, não basta chegar e dizer, isso é para o bem comum. Não. É preciso provar que o meio que foi escolhido para atingir um objetivo é equilibrado e, olha só, que não é um capricho. É basicamente uma barreira contra o famoso porque sim. E o ponto mais importante é exatamente este. No fim das contas, este princípio existe para proteger as pessoas. Ele funciona como um verdadeiro escudo, sabe? Garantindo que os nossos direitos fundamentais não sejam simplesmente sacrificados sem necessidade em nome de um objetivo maior. Ok, então como é que esse tal escudo funciona na prática? Não é de qualquer jeito, não. Ele segue um método muito claro, um teste que é dividido em 3 etapas bem lógicas, que a gente vai ver agora. E são estes aqui: a adequação, depois a necessidade e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. Guardem esses nomes. Qualquer medida do Estado, para ser considerada válida, tem que passar por esses 3 filtros, um de cada vez. Vamos entender como é que cada um deles funciona. Beleza. O primeiro passo, a adequação, é o mais básico de todos. A pergunta é simples: a medida funciona? Ela serve para o que se propõe? Para ficar bem concreto, vamos imaginar o seguinte: um governo quer reduzir a poluição no centro de uma cidade e, para isso, proíbe a circulação de todos os carros. Essa medida é adequada? Bom, sim, né? Certamente ia reduzir a poluição. Agora, se a ação do Estado não é nem capaz de atingir o objetivo, tipo tentar abrir uma noz com uma pena, ela já falha logo de cara no primeiro teste. Certo, a medida funciona. Mas a pergunta agora é, ela é realmente necessária? Voltando para o nosso exemplo, proibir todos os carros é adequado. A gente já viu que sim, mas será que é o único jeito? Será que não existe um meio alternativo, menos prejudicial, para atingir o mesmíssimo resultado? Sei lá, talvez criar uma zona de baixas emissões ou melhorar o transporte público? Este passo obriga o Estado a escolher sempre a opção que restringe menos os direitos das pessoas. É exatamente como abrir a noz. Claro que uma marreta funciona, mas um quebra-nozes faz o mesmo trabalho com muito, mas muito menos estrago. E tem um detalhe bem interessante sobre este segundo passo. Ele tem um nome famoso que vem da sua origem lá no direito alemão, Übermaßverbot. A tradução literal seria algo como proibição da desmedida ou proibição do excesso. E olha, o nome já diz tudo, né? O Estado simplesmente não pode fazer mais do que o estritamente necessário. E aí a gente chega no terceiro e último passo, a ponderação. É aqui que tudo é colocado numa balança, literalmente. De um lado da balança, a gente coloca o peso da restrição aos nossos direitos, o ônus, o custo. Do outro lado, o benefício que a medida traz para a sociedade. Voltando para o exemplo dos carros, o ganho com um ar mais limpo é maior do que o prejuízo de paralisar a vida econômica e social da cidade inteira? A regra aqui é muito clara. O prato dos benefícios tem que pesar mais que o prato dos custos. Se o sacrifício individual for maior que o ganho coletivo, a medida é desproporcional. Simples assim. Mas calma, a história não acaba por aqui. O princípio da proporcionalidade é ainda mais sofisticado do que parece. Ele não serve apenas para impedir que o Estado faça demais.
E aqui estão as duas faces da mesma moeda. De um lado, temos a proibição do excesso, que, como a gente viu, impede o Estado de interferir demais, de nos sobrecarregar com restrições. Mas do outro lado, e isso é crucial, temos a proibição da proteção insuficiente. O que isso quer dizer? Que o Estado é exigido a agir. Se o Estado se omite, se ele faz muito pouco para proteger direitos fundamentais como a vida ou a segurança, essa falta de ação, essa inação, também pode ser considerada desproporcional. Quando a gente junta tudo isso, o papel central desse princípio fica muito claro, né? Ele é, de fato, um dos principais escudos que as pessoas têm para se defenderem. Então, vamos resumir. Para que serve a proporcionalidade na prática? Bem, ela serve para invalidar leis e atos que são injustos, desmedidos. Serve para impor limites a todos os poderes do Estado. Serve para proteger ativamente os nossos direitos e, o que é super importante, serve para encontrar soluções de equilíbrio quando diferentes direitos acabam entrando em conflito. E tem essa citação que resume tudo de uma forma muito poderosa. Pensa só. Os nossos direitos, eles não são absolutos, eles podem ser limitados em certas situações, mas o princípio da proporcionalidade existe justamente para colocar um limite nesses limites. É uma garantia, uma segurança de que qualquer restrição vai ser sempre a exceção e nunca, jamais a regra. E tudo isso nos traz de volta àquela nossa pergunta inicial, só que agora com muito mais profundidade. A busca por esse equilíbrio ideal entre o poder e a liberdade é constante, e é ela que define a qualidade de uma democracia. O princípio da proporcionalidade não dá uma resposta pronta, final. O que ele nos dá é a ferramenta, e a forma como essa ferramenta é usada para questionar o poder todos os dias é o que, no fim das contas, define a nossa liberdade.